Em uma manobra que expõe as entranhas podres do sistema, Alexandre de Moraes bloqueou a aposentadoria de Carmen Lúcia em uma reunião secreta realizada na madrugada desta segunda-feira. Segundo fontes exclusivas do alto escalão do STF, Moraes convocou uma reunião extraordinária com os ministros remanescentes e fez uma ameaça direta. Se eu afundar, todos afundarão comigo. Ou, em áudio obtido com exclusividade por este canal, ouve-se claramente Moraes afirmando: acabou a fuga individual. Ou resistimos juntos, ou caímos juntos. Tenho documentos comprometedores sobre cada um de vocês, e eles serão liberados caso alguém tente abandonar o barco agora. A ministra Carmen Lúcia, que havia comunicado a seu círculo íntimo a intenção de se aposentar após a saída de Barroso, foi a principal destinatária das ameaças. Testemunhas relatam que ela saiu da reunião visivelmente abalada e aos prantos. Em um momento de desespero, capturado por nossos microfones, a ministra desabafou a um assessor: estou presa em uma armadilha. Ele vai destruir minha reputação se eu tentar sair. Agora é tarde demais. Mais chocante ainda, Moraes teria revelado assim a existência de um pacto de sangue entre os ministros que condenaram Bolsonaro, com documentos assinados que poderiam comprometer todos eles caso viessem a público. O STF está implodindo por dentro em uma guerra fratricida sem precedentes. A crise institucional no STF atingiu um novo patamar com esta reunião extraordinária convocada por Alexandre de Moraes na calada da noite. Realizada em uma sala reservada do subsolo do tribunal, sem registro oficial nos calendários da corte, o encontro teve início às 23h30 de domingo e se estendeu até as primeiras horas da madrugada de segunda-feira. Apenas ministros foram permitidos, sem assessores, sem registros formais e com celulares recolhidos na entrada. Foi uma emboscada meticulosamente planejada. Revelou uma fonte que trabalha diretamente no gabinete de um dos ministros presentes. Moraes já sabia da intenção de Carmen Lúcia de se aposentar e preparou um dossiê personalizado sobre cada um dos colegas para usar como ferramenta de chantagem. Ele estava pronto para jogar sujo. A tensão começou a escalada após o anúncio da aposentadoria de Barroso, que pegou Moraes completamente de surpresa. Ele ficou furioso quando soube da saída de Barroso. Contou um funcionário do tribunal que testemunhou a reação do ministro. Trancou-se em seu gabinete por horas com sua equipe mais próxima, fazendo ligações frenéticas e reunindo documentos. Estava claro que ele preparava algum tipo de contraofensiva. Ao descobrir que Carmen Lúcia planejava seguir os passos de Barroso, Moraes teria decidido agir imediatamente para evitar o efeito dominó que poderia desestabilizar a sua própria posição. Ele viu que estava ficando isolado e decidiu usar a única arma que tem: informações comprometedoras sobre seus colegas. Explicou uma fonte próxima ao ministro. O conteúdo da reunião, revelado a este canal por 3 fontes independentes que tiveram acesso a relatos de primeira mão, é simplesmente chocante. Moraes teria iniciado o encontro com um tom aparentemente conciliatório, falando sobre a necessidade de união institucional diante de ameaças externas. No entanto, o verdadeiro propósito logo ficou claro. Ele trouxe uma pasta com o nome de cada ministro, relatou nossa fonte. Dentro de cada uma havia documentos, fotos, transcrições de conversas privadas, detalhes de movimentações financeiras, informações sobre familiares, tudo cuidadosamente compilado para demonstrar que tinha munição contra todos. No caso específico de Carmen Lúcia, o material seria particularmente delicado. Moraes tinha detalhes precisos sobre o apartamento dela em Nova York, sobre como foi feita a aquisição através de uma offshore, sobre transferências financeiras que não teriam sido adequadamente declaradas, revelou um informante. Além disso, haveria registros de conversas privadas onde ela teria admitido dúvidas sobre a fundamentação jurídica de algumas decisões importantes do tribunal, incluindo a condenação de Bolsonaro. Diante desse arsenal de informações sensíveis, a ministra teria ficado visivelmente abalada. Ela empalideceu quando Moraes começou a citar, de memória, detalhes de transações financeiras pessoais que deveriam ser confidenciais, relatou um dos presentes. Era como se ele tivesse acesso a informações bancárias sigilosas não apenas dela, mas de seus familiares também. O momento mais tenso da reunião teria ocorrido quando Moraes mencionou os sobrinhos de Carmen Lúcia que estudam nos Estados Unidos. Ele insinuou que tinha informações delicadas sobre a forma como as mensalidades das universidades americanas eram pagas, sugerindo possíveis irregularidades cambiais ou fiscais, contou nossa fonte. Foi um golpe baixo, claramente direcionado para atingir a ministra onde ela é mais vulnerável, sua família. Outros ministros também teriam sido alvos de ameaças veladas. Para Edson Fachin, atual presidente do tribunal, Moraes teria mencionado inconsistências preocupantes em decisões antigas quando ele ainda era advogado. Para Luiz Fux, teria insinuado conhecer detalhes de reuniões privadas com empresários. Flávio Dino, o mais recente integrante da corte, teria sido lembrado de compromissos assumidos antes de sua indicação. Foi uma demonstração de poder bruto, resumiu um funcionário que ouviu o relato de um dos ministros presentes. A mensagem era clara.
Ninguém sai desse barco sem minha permissão, e quem tentar vai se afogar junto comigo. Em determinado momento da reunião, Moraes teria apresentado o que descreveu como um acordo de lealdade mútua, um documento que ele exigiu que todos assinassem, comprometendo-se a não deixar o STF antes do fim de seus mandatos. Era basicamente um pacto de silêncio, explicou nossa fonte. Quem assina se compromete a não sair e a não falar sobre os métodos especiais utilizados pelo tribunal em casos sensíveis. A existência desse documento, que alguns ministros já estão chamando de pacto de sangue, representa uma escalada sem precedentes na crise do STF. Nunca na história da Suprema Corte brasileira houve algo parecido, avaliou um jurista consultado por nossa equipe. É como se o tribunal tivesse se transformado em uma organização mafiosa, onde a lealdade é mantida através de ameaças e chantagens. Carmen Lúcia teria inicialmente se recusado a assinar tal acordo, o que provocou uma reação explosiva de Moraes. Ele bateu na mesa e gritou: "Você não entendeu, Carmen? Não é um convite, é uma ordem. Ou você assina e fica, ou enfrentará as consequências", relatou uma testemunha do confronto. A ministra, conhecida por seu temperamento forte, teria tentado confrontar Moraes. "Isso é chantagem, Alexandre. Você está ameaçando seus próprios colegas de tribunal. Isso é crime." Ao que ele teria respondido, com uma calma perturbadora: "Chame do que quiser, mas pergunte a si mesmo: quanto vale sua reputação de décadas? Quanto valem as carreiras dos seus sobrinhos? É esse o preço que você quer pagar?" Após esse embate direto, Carmen Lúcia teria finalmente cedido, assinando os documentos com visível relutância. "Foi um momento de humilhação pública", descreveu nossa fonte. Uma jurista respeitada internacionalmente sendo forçada a se submeter a uma chantagem explícita diante de seus pares. Ao final da reunião, já nas primeiras horas da madrugada, os ministros teriam deixado o tribunal separadamente, em intervalos de 10 minutos, para evitar que fossem vistos saindo juntos em um horário tão incomum. Saíram cabisbaixos, em silêncio, como reféns que acabaram de receber instruções de seu captor. Descreveu um segurança do STF, que presenciou a cena, Carmen Lúcia, e especificamente teria saído visivelmente abalada, com olhos vermelhos de quem havia chorado. Ao entrar em seu carro oficial, foi flagrada por nossos microfones desabafando com seu motorista de confiança. "Estou presa em uma armadilha. Ele vai destruir minha reputação se eu tentar sair. Agora é tarde demais." Nos bastidores do Palácio do Planalto, a notícia dessa reunião secreta provocou alarme imediato. O presidente Lula foi informado na manhã de segunda-feira e ficou profundamente preocupado, revelou um assessor próximo. "A estabilidade do STF é crucial para a governabilidade. E o que estamos vendo é o tribunal implodindo por dentro. A reação inicial do governo foi de extrema cautela. Ninguém sabe exatamente como agir", confessou um ministro do governo Lula. "Intervir diretamente seria uma violação da independência do judiciário. Mas permitir que essa crise se aprofunde pode levar a um colapso institucional sem precedentes. Uma preocupação particular do governo seria o impacto dessa situação nas relações com os Estados Unidos e com a administração Trump. As sanções da Lei Magnitsky já estavam criando um cenário diplomático complexo", explicou uma fonte do Itamaraty. Agora, com essa guerra interna no STF e denúncias de chantagem entre ministros, a posição brasileira fica ainda mais fragilizada. Essa fragilidade é exatamente o que mais preocupa os analistas políticos. O STF está se tornando um campo de batalha onde cada ministro luta por sua própria sobrevivência, sem considerar o impacto institucional de suas ações, avaliou um cientista político consultado por nossa equipe. É o cenário perfeito para uma intervenção externa, seja do Congresso brasileiro, seja de pressões internacionais. No Congresso, a notícia da reunião secreta e das ameaças de Moraes já começou a circular, gerando reações contundentes. "É a prova final de que o STF se transformou em um poder fora de controle", declarou um senador da oposição. "Precisamos iniciar imediatamente um processo de impeachment contra Moraes por abuso de poder e coação contra seus colegas." Mesmo entre parlamentares mais moderados, o choque é evidente. "Nunca imaginei que chegaríamos a este ponto", confessou um deputado experiente. "Ministros do Supremo chantageando uns aos outros para impedir aposentadorias? Isso é um nível de deterioração institucional que eu não acreditava ser possível no Brasil." Enquanto isso, dentro do próprio STF, a tensão atingiu níveis insuportáveis. "O clima nos corredores é de medo absoluto", relatou um funcionário de alto escalão. "Assessores não sabem em quem confiar. Ministros evitam conversar entre si. Há suspeitas de grampos e monitoramento em todas as salas. É como trabalhar em um regime totalitário. Os gabinetes dos ministros, antes espaços de colaboração e intercâmbio jurídico, agora funcionam como bunkers isolados. Cada ministro está operando como uma ilha", explicou nossa fonte. "Documentos sensíveis não circulam mais por meios eletrônicos. Conversas importantes só acontecem pessoalmente em áreas previamente verificadas contra escutas. É um ambiente de paranoia total.
O gabinete de Moraes, em particular, teria se transformado em uma espécie de central de inteligência dentro do tribunal. Ele montou uma equipe paralela, com pessoas de sua extrema confiança, muitas delas com passagem por órgãos de segurança, revelou um funcionário do STF. Esse grupo atua na coleta e análise de informações sobre os próprios colegas de tribunal, criando dossiês que podem ser usados como instrumentos de pressão quando necessário. A fonte dessa inteligência interna seria uma rede de informantes estrategicamente posicionados. Moraes tem pessoas infiltradas nos gabinetes de todos os ministros, afirmou um assessor de longa data no tribunal. São funcionários que parecem absolutamente leais aos seus ministros, mas que na verdade reportam diretamente a Moraes. É um sistema de espionagem interna extremamente sofisticado. Além disso, o ministro supostamente manteria conexões privilegiadas com agências de inteligência, que lhe dariam acesso a informações sigilosas. Ele tem um canal direto com setores da ABIN e com departamentos de inteligência da Polícia Federal, contou uma fonte próxima. Esse acesso lhe permite obter dados bancários, fiscais e até mesmo registros de comunicações privadas que normalmente exigiriam autorização judicial. No caso específico de Carmen Lúcia, a vigilância teria sido intensificada nas últimas semanas, após os primeiros sinais de que ela considerava se aposentar. Moraes colocou uma equipe dedicada a monitorar todos os passos da ministra. Revelou um funcionário do STF. Ligações, e-mails, reuniões, conversas de corredor, tudo estava sendo acompanhado em tempo real. Essa vigilância teria permitido a Moraes antecipar-se aos planos de aposentadoria da colega e preparar seu contra-ataque. Ele sabia exatamente qual era a vulnerabilidade de Carmen Lúcia, sua preocupação com a família e com sua reputação construída ao longo de décadas, explicou nossa fonte. E foi exatamente nesses pontos que ele mirou suas ameaças. A estratégia de Moraes, no entanto, pode ter consequências imprevisíveis. Ele conseguiu impedir a saída de Carmen Lúcia por enquanto. Mas a que preço? Questionou um jurista próximo ao tribunal. Criou um ambiente de hostilidade absoluta, onde ministros se veem como inimigos, não como colegas. Isso é insustentável a longo prazo. De fato, já há sinais de que alguns ministros estão articulando uma resistência conjunta contra o que consideram um regime de terror imposto por Moraes. Conversas reservadas estão acontecendo, revelou um magistrado de instância superior em contato frequente com integrantes do STF. Alguns ministros perceberam que, unidos, podem fazer frente às ameaças individuais. Estão considerando uma ação coordenada. Essa ação poderia incluir desde um confronto direto em plenário até uma denúncia formal ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, por abuso de autoridade. Todas as opções estão na mesa, afirmou nossa fonte. Mas qualquer movimento precisará ser extremamente bem planejado, pois Moraes não hesitará em usar seu arsenal de informações comprometedoras. Para Carmen Lúcia, o dilema é particularmente doloroso. Ela construiu uma carreira baseada na integridade e na independência, comentou um colega de longa data. Agora se vê forçada a permanecer em um cargo contra sua vontade, sob a ameaça de ter sua reputação destruída. É uma situação humilhante para alguém do seu calibre. Nos dias seguintes à fatídica reunião, a ministra teria cancelado diversos compromissos públicos, alegando problemas de saúde. Na verdade, ela está emocionalmente devastada, revelou um assessor próximo. Alterna entre momentos de profunda tristeza e acessos de indignação. Sente-se traída por um sistema ao qual dedicou sua vida. Em uma conversa privada captada por nossa equipe, a ministra teria desabafado a uma amiga próxima. Nunca imaginei que terminaria assim. Construí uma carreira defendendo a independência judicial, e agora sou refém de um colega que usa métodos dignos de estados policiais. É o fim da linha para o judiciário como o conhecemos. Enquanto isso, Moraes parece cada vez mais isolado, mas paradoxalmente mais poderoso. Ele se tornou uma espécie de senhor do STF, temido por todos, mas não respeitado por ninguém, observou um ministro aposentado que mantém contatos no tribunal. É um poder baseado no medo, não na legitimidade. E poderes assim costumam ter vida curta. Alguns observadores já começam a especular sobre os próximos passos deste drama institucional sem precedentes. Estamos assistindo a um jogo de xadrez de alto risco, analisou um cientista político especializado em instituições brasileiras. Moraes apostou tudo em uma estratégia de intimidação, mas criou uma pressão interna tão grande que uma explosão é quase inevitável. A grande incógnita é como e quando essa explosão acontecerá. Pode ser um confronto aberto em plenário, pode ser um vazamento coordenado de informações comprometedoras sobre o próprio Moraes, pode ser uma intervenção externa do Congresso ou do Executivo, especulou nossa fonte. O que é certo é que a situação atual é insustentável. Para o Brasil, as implicações dessa crise são profundas e potencialmente duradouras. O STF é o guardião último da Constituição, lembrou um constitucionalista renomado. Quando essa instituição se transforma em um campo de batalha, onde ministros chantageiam uns aos outros, toda a estrutura democrática é comprometida. A administração Trump
por sua vez, observar atentamente os desdobramentos no Brasil, considerando novos alvos para a Lei Magnitsky. As informações sobre essa reunião secreta e sobre as ameaças de Moraes já chegaram a Washington, revelou uma fonte diplomática. Isso só fortalece a narrativa de que o judiciário brasileiro opera fora dos padrões democráticos normais. Para Bolsonaro e seus apoiadores, a guerra interna no STF representa uma vindicação. É a prova de que tínhamos razão o tempo todo, comemorou um deputado bolsonarista. Eles estão implodindo porque sabem que suas decisões não tinham fundamento jurídico. Eram puramente políticas. Nas redes sociais, hashtags como qualquer STF implodindo e Ulisses Moraes chantagem já começam a ganhar tração com milhares de compartilhamentos. A opinião pública está assistindo em tempo real ao colapso moral de uma das instituições mais importantes da República, observou um especialista em comunicação política. Enquanto isso, no gabinete de Carmen Lúcia, no STF, um clima de desolação se instalou. Assessores trabalham em silêncio, evitando comentário que todos já sabem, descreveu um funcionário do tribunal. A ministra passa longas horas sozinha em sua sala com a porta fechada. Quando sai, tem os olhos vermelhos e evita contato visual com colegas. Em um gesto simbólico que não passou despercebido, Carmen Lúcia teria removido de sua sala uma fotografia emoldurada, onde aparecia ao lado de Moraes em uma cerimônia oficial. Foi um pequeno ato de resistência silenciosa, contou uma testemunha. Uma forma de dizer que, mesmo coagida a permanecer no cargo, ela não finge mais que há cordialidade ou respeito mútuo. A Guerra Fria no STF está apenas começando e suas consequências para a democracia brasileira são imprevisíveis. Estamos em território desconhecido, concluiu um veterano observador do Judiciário. Uma Suprema Corte que se dilacera internamente, com ministros mantidos no cargo sob ameaças, é um cenário que nenhum manual de direito constitucional poderia prever.